Oi, gente, bom dia. Hoje eu irei calcular a resolução da questão 7 da lista de química sobre a lei de Hess. Bom, a questão 7 diz o seguinte: calcule a variação de entalpia da reação abaixo a partir das reações 1, 2 e 3. As reações 1, 2 e 3 são essas seguintes. A equação global, que é essa, MgO mais CO2, que resulta em MgCO3, é a equação global, que com essas equações intermediárias, eu irei calcular a variação de entalpia da reação global. Bom, essas são as reações intermediárias. Essa é a primeira, onde esses dois elementos fazem parte do reagente e esse elemento faz parte do produto. E o seu ΔH, ΔH1, é igual a menos 102 kJ por mol. Essa segunda reação intermediária, formada por esses dois elementos que formam o reagente e esse elemento que forma o produto, onde o seu ΔH2 é igual a menos 394 kJ por mol. E essa, a terceira e última reação intermediária, onde esses três elementos formam o reagente e esse elemento forma o produto. E o seu ΔH3 é igual a menos 1096 kJ por mol. Então, o primeiro passo para se calcular a variação dessa entalpia é o seguinte: olhar se os produtos e reagentes estão no lugar certo da reação de acordo com a reação global, ou seja, de acordo com essa reação global. Vamos analisar se os produtos, esses, estão no lugar, se os produtos, esses, e os reagentes estão no lugar certo. E com base na reação global, vamos analisar. O MgO está presente no reagente da equação global. Já na reação intermediária 1, o MgO está presente no produto, ou seja, depois da seta. Então, teremos que inverter essa equação para ficar de acordo com a equação global. E invertendo ela, fica da seguinte forma: o MgO, que estava como produto, passa para o reagente e o que estava como reagente passa para produto, como aqui. E seguindo ainda isso, o ΔH também inverte. O ΔH estava negativo, passa a ser positivo, ou seja, passa a ser mais 102 kJ por mol. Continuando, o CO2, que está presente também no reagente da equação global, também terá que estar presente no reagente da reação intermediária. Porém, como vemos aqui, o CO2 também está presente no produto das reações intermediárias. Portanto, também terá que inverter toda a equação. Portanto, ela passará do produto para o reagente, assim como na anterior, e toda a equação também será invertida, assim como estava no produto passou para o reagente e o que estava no reagente passou a ser produto. E com isso, o seu ΔH também foi invertido. O seu ΔH estava negativo, menos 394 kJ por mol,
passou invertido, veio para mais 394 kJ por mol. E na terceira reação intermediária, com base na reação global, na reação global, o MgCO3 está no produto. E aqui, na terceira reação intermediária, o MgCO3 também está no produto. Então, permanece assim, não inverte e não muda nada, permanece da mesma maneira. E com o seu ΔH menos 1096 kJ por mol, permanece também negativo. E ao permanecer negativo, aqui no cálculo, na equação, continua negativo da mesma forma, não altera em nada. O segundo passo é verificar se o número de mols dos reagentes e produtos está igual à equação global. Bom, para isso, vamos olhar aqui. MgO está presente 1 mol de MgO. E aqui, como vemos na reação intermediária, também só possui 1 MgO. Então, não precisa alterar, segue conforme diz aqui. O CO2 está presente 1 mol de CO2 e aqui também apresente 1 mol de CO2, então permanece da mesma maneira. E, por último, na reação global, o MgCO3 só possui 1 mol. Então, também só vai permanecer com 1 mol. Então, sim, estão todos de acordo, estão todos certos. Então, não dividimos, não multiplicamos, segue dessa maneira. O terceiro passo é verificar se é possível cancelar alguma substância. Ou seja, dentre esses elementos, vamos verificar se é possível cancelar algum. Analisando a equação, podemos perceber que o Mg, que está presente no produto da primeira reação, e o Mg, que está presente no reagente da terceira reação, podem ser ambos cancelados. Bom, cancelados. Agora, também podemos cancelar o C, que está presente no produto da segunda reação, e o C também, que está presente no reagente da terceira reação. E continuando, ainda podemos cancelar esses três, que juntando, o 1/2 de O2 com o O2 torna-se a mesma quantidade do 3/2 de O2. Ou seja, podemos cancelar os três. Pronto. Cancelados. Agora, quarto passo é somar as equações. Depois de canceladas, somar essas equações que sobraram. Ou seja, o MgO presente no reagente e na soma também ficará no reagente. O CO2 presente no reagente também da segunda reação, que também ficará presente no reagente da segunda equação, que formará o produto, que é MgCO3, presente também no produto da terceira reação. Ou seja, a soma dessas equações será essa, a equação global. E então, após a soma das equações, o último passo, somar o ΔH dessas equações. Ou seja,
O ΔH é igual a ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3. Ou seja, depois da soma, iremos obter o resultado dessa equação, o resultado do ΔH. O ΔH, então, é somado pelo ΔH1. ΔH1 é igual a mais 602, ou seja, 602 mais 394, 602 mais 394 mais menos 1096. 602 mais 394 mais menos 1096, que resulta em menos 100 kJ por mol. Ou seja, o resultado, o cálculo da variação de entalpia dessa reação global, é igual a menos 100 kJ por mol.